Sejam bem-vindos. Dia 25 de Abril é dia de mudança na Federação Portuguesa de Basquetebol. Vamos ter eleições para a presidência e muita coisa está em jogo nesta nova era do basquetebol nacional. Depois de termos conversado com um dos candidatos, Carlos Barroca, agora temos outro candidato, João Carvalho. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O João, que está ligado ao basquetebol uma vida inteira, diretamente com a Federação, já são quase 20 anos, são 17 anos na Federação, já viu muita coisa. Antes de mais, agradecer ao 00 a oportunidade que me está a dar, de dar esta entrevista, naturalmente, e ao Igor em particular. E sim, é verdade, desde 2009, primeiro como vice-presidente, depois mais tarde como secretário-geral e responsável pela área financeira, mas 17 anos realmente já são muitos anos. Deu para conhecer muitas situações, deu para conhecer muita gente, conheço profundamente a realidade não só da Federação, mas tudo o que tem a ver com os aspectos demográficos e as associações e os clubes, e portanto de facto já é uma experiência acumulada que é muito rica, por vezes desafiante também. E certamente já deu para perceber falhas, desafios, mas também oportunidades. É por isso que se candidata em 2026 para capitalizar nessas oportunidades? Exatamente. Já passámos por de tudo um pouco. Uma primeira fase, quando eu entrei, de grandes dificuldades mesmo financeiras, coincidiu com aquele período daquela crise financeira complicada, de 2010. Foram tomadas medidas que afetaram toda a gente, naturalmente, drásticas mesmo, terminar com centros de treino, colocar os clubes a pagar determinados serviços que não pagavam, aumentar taxas, pronto, uma série de medidas. Depois, mais tarde, com as receitas das apostas esportivas, naturalmente permitiu-nos ter ali um desafogo, foram desenvolvidos vários projetos e de facto as coisas têm corrido bem. Nos últimos anos, fruto de algumas decisões também da atual direção, no sentido de apoiar mais os clubes, mais projetos, mais atividade, mais as associações também, a verdade é que houve ali algum desequilíbrio financeiro e, portanto, é exatamente também isso que me leva aqui a candidatar. Acho que a Federação está outra vez num momento em que é preciso tomar algumas decisões, é preciso alguém que tenha conhecimentos, formação em gestão como eu tenho e conhecimentos também empresariais, e eu também tenho. A minha vida profissional antes do basquete era no meio empresarial e, portanto, acho que agora chegou o momento, nesta altura de mudança, porque o atual presidente não se pode recandidatar, de efetivamente avançar para a presidência da Federação. Já tocou aí na questão financeira, podemos alterar aqui a minha ordem, não tem problema nenhum. Vamos à gestão financeira. Olhando aqui, estávamos a falar até aqui em off, que está no momento de aprovação ou de elaboração do relatório de contas do ano passado. Está concluído, vai ser apreciado e votado agora no sábado. Exatamente, portanto, já está aí na reta final. Portanto, os dados que temos, ou que eu tenho, certamente o João tem os novos, eu tenho os antigos, os dados de 2024, olhamos aqui para um ano que deu algum prejuízo, já comentou aqui da vontade da atual ainda direção de apostar em alguns projetos, e isso obviamente na balança pesa sempre, mas eu queria me focar aqui numa coisa que é patrocínios, que é receita extraordinária, vamos lhe chamar assim, porque o orçamento, e corrija-me se eu estiver a dizer alguma coisa errada, o orçamento da Federação, na casa dos 62%, 63% vem do Estado, através das apostas e PDJ, não é? Sim, e depois há um bocadinho mais. Um bocadinho mais. Sim. Um bocadinho mais em 2025 ou em 2025. Ok. Ou seja, sobra aqui uma vertente muito pequena. Em 2024 estamos a falar aqui na casa dos 670 mil euros de receitas que vêm de parceiros, de parcerias. Com este valor é possível fazer crescer o basquetebol português com um valor tão não é residual, mas com um valor que é desafiante, certamente? Nós, como todas as outras modalidades, gostaríamos e trabalhamos sempre no sentido de ter mais patrocínios. A questão é que é um trabalho que não é fácil, depende muito do reconhecimento que os patrocinadores também têm das várias modalidades, neste caso do basquetebol em particular. Em 2025 nós conseguimos aumentar um pouco esse valor. Portanto, a própria BetClick tem um valor superior a esses 670 mil euros, e depois também temos ali patrocínios às seleções nacionais da ordem dos 100 mil euros, portanto já começam a ser valores significativos. Eu diria que a seguir ao futebol nós seremos a segunda modalidade, a modalidade que mais patrocínios tem. Naturalmente que a nossa principal fonte de receita são aquelas, como disse, que vêm do Estado, em particular das apostas esportivas. 2024 andou na casa dos 5 milhões, mais coisa, menos coisa. Por volta dos 5 milhões, mas em 2025 tivemos ali, de facto, um retrocesso. Okay. Pois, já de 23 para 24 tinha havido, baixou significativamente, baixou cerca de 700, 800 mil euros, que é um valor
de facto expressivo, não é? E ainda por cima porque não tem gastos associados, é margem pura, e portanto isso fez com que as contas de 2025, no fundo, tenham tido ali também um desequilíbrio significativo. Para além disso, depois também tivemos o sucesso das seleções nacionais séniores, mais do que até da seleção de sub-19 que participou no Mundial, mas principalmente as seleções nacionais séniores, que naturalmente têm que ter um nível de preparação diferente, um envolvimento também diferente, e portanto é uma fonte geradora de mais despesa, e portanto os resultados de 2025 não vão de facto ser bons, antes pelo contrário. Mal pronúncia, não é? Quando pergunta se efetivamente é suficiente para desenvolver o basquetebol, o desejável é que haja sempre mais, não é? Mas reconhece que a Federação tem tido alguma dificuldade e se calhar algumas amarras até na preparação e na organização da Federação para atrair, para chegar a mais marcas? A Federação tem que ter uma dinâmica diferente do ponto de vista comercial, ou seja, tem mesmo que ter uma vertente comercial e tem que começar efetivamente a criar produtos. O basquetebol tem que ser um produto e dentro do basquetebol podem ser criados outros produtos que possam ser atrativos para patrocinadores. Neste momento a única coisa que nós fazemos é basicamente vender espaços em camisolas ou em pavilhões e portanto isso é manifestamente pouco. Nós temos que criar aqui de facto projetos que façam com que os patrocinadores se sintam atraídos para investir na modalidade, porque é disso que estamos a falar, de investimento. Quando me fala em criar produtos, obviamente a Federação não pode viver só de patches em camisolas, mas quando me fala em produtos tem alguma ideia concreta de uma ou duas coisas que a sua Federação poderia capitalizar ou criar e depois... No fundo é o maior envolvimento dos patrocinadores nas atividades que nós temos e também explorar muito aquelas áreas que hoje em dia são muito queridas e muito desejadas pelas empresas, que têm a ver com a responsabilidade social, ambiental e portanto essas áreas são áreas que nós podemos explorar e conseguir atrair outro tipo de patrocinadores com outro tipo também de valores. Daí que um dos seus vice-presidentes, da tal redução de 8 para 5, não é? Sim. Um deles esteja muito direcionado a essa área, não é? Obviamente tem a vertente financeira, o marketing, mas tem também alguém redirecionado para... Está a falar da professora Helena Freitas. Exatamente. Pronto, a professora Helena Freitas realmente é uma pessoa que é muito reconhecida no meio universitário, no meio empresarial, naturalmente, e é uma pessoa ligada à ecologia e, portanto, é uma pessoa que nos vem trazer aqui uma vertente que nós não temos, nunca tivemos e, portanto, queremos explorar. Fala-me só aqui de uma coisa. Há a parceria o investimento da Betclic, que é obviamente capitalizando também na questão de economias, portanto uma série de conjecturas que se associaram aqui e obviamente estamos a colher alguns frutos disso, mas olhando para o relatório de contas de 2024 vemos que a Federação criou naturalmente uma empresa para gerir esses patrocínios, muito especificamente, mas essa empresa deu prejuízo. Que custos é que estão associados e porque é que acaba por ser um patrocínio, mas que depois acaba por ter encargos também para a Federação? Muito bem. A empresa foi criada efetivamente em meados de 2023. O primeiro ano, 6 meses de atividade, praticamente acabou por ter ali um lucro marginal. No segundo ano teve prejuízo. Em 2025 já vai ter lucro novamente e, portanto, o lucro que vai obter em 2025 compensa o prejuízo obtido em 2023 e 2024. Mas de onde é que vem esse prejuízo? O prejuízo vem exatamente, portanto, o que está colocado nessa empresa é tudo o que tem a ver com patrocínios, receitas de patrocínios, como é óbvio, não é? Mas a gestão dessas receitas de patrocínios envolve também gastos. E, portanto, aí estamos a falar de gastos relacionados com transmissões em streaming, transmissões televisivas, grafismos, ativação de marca, portanto, tudo o que está diretamente relacionado com esses patrocínios, naturalmente, também está nessa empresa. Lá está, eu só tenho os dados de 2024, o João tem os dados de 2025. Mais à frente. É verdade. Está um ano à minha frente. Muito bem. Falou aí das transmissões. Este modelo que a Federação tem, a ligação com a RTP, com a DAZN também, com a Bola, isto é para manter ou há aqui algum tipo, porque pensando que não ainda é um encargo muito grande para a Federação? Tem um impacto financeiro significativo, é verdade. Tem aqui alguma estratégia para... depende muito também do patrocinador. Naturalmente não somos nós que escolhemos só por nós, por nossa iniciativa, quais são os meios de difusão. No âmbito do contrato está prevista, há uma cláusula que estabelece que tem que ser feita a difusão de um jogo semanalmente, e portanto em canal aberto, e daí nós estarmos na RTP. Claramente que é um encargo significativo, nomeadamente na produção, somos nós que asseguramos a produção,
e portanto 35 a 40 jogos por ano acaba por ter um impacto significativo. Tudo isso naturalmente poderá ser objeto de renegociação. Nós temos o contrato com a Betclic até 2027 e portanto quando chegarmos a 2027 a partir da Betclic terá interesse em continuar, mas temos que ver em que moldes é que vamos renegociar também esse contrato. Também é nosso desejo mantê-lo, mas vamos ver cláusula a cláusula o que é que podemos manter e o que é que poderemos também alterar. Este contrato atual é benéfico para os moldes como eles estão? Benéfico, obviamente é benéfico, claro que é, mas é um contrato que pode ser replicado ou tem que ser obrigatoriamente atualizado? Este é um contrato que é benéfico, porque naturalmente temos que encará-lo como sendo um investimento e não como um gasto, até pela exposição que dá ao nosso basquetebol e aos nossos jogadores e aos jogadores que atuam nas nossas ligas e às marcas que no fundo também suportam as nossas equipas, porque tem que haver financiamento para os clubes, de forma a que eles também consigam ter planteios mais valiosos. Eu acho que tem que haver aqui alguns ajustamentos, naturalmente, mas tudo isso será objeto depois de um processo negocial. Saltando agora aqui para a base, é parte do seu projeto de candidatura, mas não é um ponto fundamental, quer dizer, obviamente será um ponto fundamental, mas não está absolutamente isolado no seu programa, que é a ligação com as escolas. Eu lembro-me quando era mais novo, obviamente a minha zona de Aveiro é uma zona especial por causa disso, mas lembro-me que era o basquetebol que havia nas escolas, o 3x3, o Sunny Delight, que depois foi o Compal, uma série de atividades que havia. E ao longo dos últimos anos tem-se sentido um bocadinho o afastamento. Olhamos, por exemplo, para o número de federados e obviamente também a reflexão disso. O voleibol muito presente nas escolas, tem quase o dobro dos federados do basquetebol. Terá certamente, mas fala-me um bocadinho como é que será feita essa reaproximação com as escolas. Vou fazer uma consideração prévia, que é: não vou falar sobre a forma como outras federações inscrevem os jogadores, filiam. Pois, tudo o que nós fazemos são mesmo jogadores que efetivamente estão nos clubes e, portanto, se calhar isso também justifica bocadinho essa diferença. O número de jogadores tem vindo a aumentar, tem tido um acréscimo. Desculpa, a primeira vez aos 31 mil, não é? É verdade, e em 2000, portanto, isso foi 23, 24, 25 também, e agora 25, 26 também esperamos que continue acima dos 31 mil euros. Dos 31 mil euros. Isto é defeito de profissão, peço desculpa. Portanto, 31 mil praticantes. Os outros agentes também têm crescido, o que é sinónimo da vitalidade e do trabalho que tem sido feito e que nós queremos prolongar e até árbitros, treinadores, mesas, dirigentes, etc. Como é que nós vamos fazer? A escola tem que ser, de facto, o principal foco de captação de novos jogadores. Nós temos um país que é um país pequeno, mas que tem uma grande diversidade. E o que é que eu quero dizer com isto? Os clubes que estão no litoral, em particular nos grandes centros urbanos, têm maior facilidade de captação do que aqueles que estão no interior ou em zonas de menor densidade populacional. Portanto, nos grandes centros urbanos são os miúdos uns que arrastam os outros, porque praticamente existe um clube em cada esquina quase, não é? No interior é mais difícil e, portanto, eles têm mesmo que ir à procura dos miúdos e das miúdas. E aí a interação com a escola é fundamental e nós temos que ir para o terreno e temos perspectivas e planos mesmo de desenvolvimento a nível local, no sentido de conseguir captar mais gente. Porque a captação é essencial, porque depois da captação tem que vir a retenção, depois da retenção tem que vir o desenvolvimento dos talentos e é daí que nós chegamos àquilo que nós queremos, que é ter seleções nacionais ao mais alto nível. Portanto, a base tem que ser sempre as escolas de captação. Depois, é também nas escolas que nós conseguimos ir buscar alguns outros agentes, nomeadamente começar até pela própria arbitragem, começarem a arbitrar jogos dos próprios miúdos, não é? E portanto as escolas são fundamentais e temos que articular cada vez mais o mini-basket com as escolas. Uma das coisas que me saltou à vista no relatório de contas do ano passado era exatamente na questão do mini-basket. A certa altura está lá escrito que a Federação tem cada vez mais tido dificuldades em trabalhar com as escolas, obviamente também por cortes orçamentais que as direções regionais vão tendo, mas é engraçado que no relatório de contas é mesmo clarificado que estamos a ter alguma dificuldade em chegar às escolas e até depois, no ano há 2 anos neste caso, até dizem que os torneios de mini-basquete nas escolas foram feitos apenas interturmas, não se conseguiu fazer interescolas. Reconhece essas dificuldades, obviamente, mas tem plano para começar a furar aqui um bocadinho com... É um facto que efetivamente tem havido algum afastamento, algum divórcio do desporto escolar relativamente às modalidades.
e o basquetebol tem sentido isso também. Naturalmente que havia um investimento feito pelo desporto escolar e pelos próprios professores das escolas que nos últimos anos tem vindo a desaparecer, portanto tem havido desinvestimento mesmo. No nosso caso, nós também temos uma perspectiva de fazer esse investimento e, mais uma vez, estratégias diferenciadas em função de realidades também diferentes. E, portanto, em alguns casos, a forma que nós temos de entrar nas escolas, basicamente é através de pequenas ofertas, porque isso cativa sempre, quer os professores, quer os alunos, portanto é uma forma mais simples de penetrar. Depois o contacto de proximidade é outro aspecto que de facto pode levar a que nós consigamos penetrar nas escolas no nível que nós queremos. Há ali um patamar a partir do qual naturalmente tem que ser mesmo o desporto escolar a desenvolver a atividade e aí não tem sido fácil, parece que agora há alguma maior abertura, mas ainda não há nada de concreto, sinceramente. Porque isto também, deduzo eu, não é? Será um trabalho também político, não é? Tentar namorar, entre aspas, um bocadinho o governo para abrir aqui as portas ao basquetebol. A Direção-Geral da Educação, etc. Tem tido vários contactos, mas depois também há sempre as restrições orçamentais e há outros tipos de interesse e naturalmente não é fácil. A ligação clube região, eu venho da zona de Aveiro, portanto o Iliabum nós tínhamos muitas atividades de desporto escolar de basquetebol que eram feitas no pavilhão do Iliabum, acontecia o mesmo em Aveiro com o Galitos, por exemplo, Ovar com o Ovarense. Vai tentar recuperar estas tradições de ligação clubes, escolas, tentar aqui criar novamente uma bola de neve? As escolas são a principal fonte de captação de jovens atletas, como eu disse, e portanto é absolutamente imprescindível que os clubes também sintam isso e tomem iniciativas. E, portanto, ir buscar às escolas para depois praticarem nos próprios pavilhões, nos pavilhões dos clubes, faz todo o sentido. Portanto, isso também está nos nossos horizontes, faz parte dos nossos planos. Uma das coisas que... esta questão das escolas mexe um bocadinho comigo porque é muitos alunos que eu lembro-me, porque eu falo por experiência própria, eu lembro-me na altura era o Sunny Delight 3x3 e muitos dos meus amigos que jogávamos futebol, quando começámos a jogar o Sunny Delight, muitos de nós fomos para o basquetebol e alguns seguiram carreira. Por acaso nenhum com grande sucesso, mas seguiram uma carreira, praticaram, que é o mais importante. Em 30 mil poucos serão aqueles que chegarão às seleções nacionais, mas praticaram. Será fácil? Obviamente não será fácil, mas acredita que vai conseguir encontrar aqui um parceiro para recriar aqui quase um movimento nacional de basquetebol em escolas? Isso é desejável e tentaremos fazê-lo naturalmente, e se conseguirmos será bem acolhido e desenvolveremos em conjunto esse projeto. Portanto, porque de facto precisamos mesmo de chegar às escolas, e chegar às escolas significa fazer investimento também. Claro. O investimento é naqueles recursos materiais que eu falei, mas também recursos técnicos, porque precisamos ter técnicos que vão às escolas, monitores, não é? Monitores, etc. No fundo é disseminar o basquetebol a nível local, a nível micro mesmo, não é? Que é o nível da escola primária e da escola do quinto e do sexto ano. Sexto, exato. Olhando agora para a parte da Liga, o João no seu programa e algumas entrevistas que tem dado tem falado de uma separação aqui de Liga, Federação, criar aqui, ou seja, a Liga estar quase autónoma com os clubes. Sim. Isto no fundo é falar da profissionalização? Não há... de alguma forma sim e de outra forma não. Okay. O que é que eu quero dizer com isto? Não há uma separação efetiva, ou seja, a atividade é desenvolvida no âmbito da Federação, naturalmente. A Federação continua a ser quem tutela essas competições. O que é que se pretende? Pretende-se aqui um modelo de gestão que seja mais eficiente. E esse modelo de gestão mais eficiente passa por envolver também representantes dos clubes. No fundo é ter o tal modelo de liga como existe naquelas ligas fechadas, ligas profissionais, em que haverá representantes da Federação e também representantes dos próprios clubes. Ou seja, os clubes passam a fazer parte do problema como já fazem, mas também têm a oportunidade de contribuir para arranjar a solução. E portanto essa é a perspectiva, ter uma espécie de uma comissão executiva, isto é um modelo mais empresarial, em que efetivamente as pessoas estão ali não apenas para dar opiniões e sugestões, mas também para participarem nas soluções e nas decisões. Mas não sendo que a Federação pode extenuar aqui alguns recursos com a Liga, e se conseguissem criar uma profissionalização na Liga, a Federação poderia estar mais solta para outro tipo de programa, ou acha que o basquetebol português ainda não tem essa capacidade? A nível de investimento. A verdade é que o basquetebol português ainda não tem essa capacidade e ela tem que ser criada naturalmente. A Federação não vai investir mais do que aquilo que já investe, portanto há ali um teto
que nós não queremos ultrapassar, até pelas restrições orçamentais e financeiras que nós temos. E, portanto, aqui é um trabalho conjunto que vai ser desenvolvido no sentido de angariar mais patrocinadores, mais financiamento, e a lógica que existe é de reinvestimento dessas verbas, sempre na modalidade, sempre nos clubes, no sentido de que haja clubes mais fortes, com mais capacidade financeira, que possam ter melhores condições, que possam também ter melhores jogadores, no fundo promove o espetáculo. Olhando aqui para a nossa liga, promover o espetáculo, e a nossa liga vive muito dos jogadores estrangeiros, não é? Obviamente nós não podemos ir aqui contra as normas da União Europeia, porque há regras que são absolutamente incontornáveis, mas cada liga, no caso da nossa liga, tem a questão dos 5 estrangeiros. É a favor? Mudava aqui alguma coisa? Porque há sempre aquela questão do conseguimos exponenciar o jogador português se o 5 inicial do Sporting, Porto, Benfica são os 5 estrangeiros? Eu não sou apologista da liberalização total. Okay. Acho que deve haver liberalização em tudo, mas com controle. Portanto, nós não podemos permitir que existam 12 jogadores estrangeiros, senão deixamos de ter espaço para os nossos jogadores. Continuo a achar que o facto de haver maior competitividade nos plantéis das equipas, isso contribui para o desenvolvimento também do nosso jogador. Porque se não houver competitividade, naturalmente eles não vão ter necessidade de desenvolver tudo o que têm que desenvolver para conseguir jogar mais minutos. E, portanto, desse ponto de vista, acho que o número que nós temos é um número que está ajustado. Respeito muito a opinião dos técnicos que nós temos na Federação e do diálogo que é feito também com outros treinadores. Naturalmente que há clubes que entendem que poderiam até ter mais jogadores, mas isso deriva sobretudo de questões mais de natureza financeira, mas de facto, e como disse, é preciso também preservar ali um bocadinho o espaço para o jogador português. Mas o jogador português tem que se afirmar pela qualidade e não propriamente através de regulamentação protecionista neste caso. Eu diria que será uma das questões mais antigas do nosso basquetebol, a questão dos estrangeiros, do português. Fala-nos sempre dessa situação. A Liga Portuguesa hoje é uma liga atrativa, ou seja, é facilmente vendável a nossa liga? Na sua opinião, que está lá dentro? Eu acho que sim, porque em termos de patrocínios temos a BetClick e a BetClick sei que vai expandir em termos de apoios a outras modalidades, mas nós de facto fomos aquela que foi pioneira e portanto significa que há ali um player que tem capacidade financeira e que investe, não gasta dinheiro, investe e portanto se selecionou de facto o basquetebol como sendo a primeira modalidade a investir em Portugal e depois com outro aspecto também muito positivo porque começou por patrocinar a Liga Masculina. E agora e depois já a seguir patrocinou a Liga Feminina exatamente nos mesmos moldes, nos mesmos montantes, portanto uma questão aqui de igualdade, é um valor que eles preservam muito, portanto significa que de facto há valor, há reconhecimento de valor. Uma das outras questões que se fala muito é o calendário, o modelo da nossa liga. Eu estou sempre a tentar promover o modelo playoff para o futebol, eles não são apologistas disso, mas gosta do nosso modelo, há aqui ajustes a ser feitos e agora estamos a falar no contexto Primeira Liga e campeonatos mais profissionais, mas depois olhando também para a formação, aqui a nível de calendário, o que é que era possível fazer para melhorar? Do ponto de vista das ligas, naturalmente que há aqui posições divergentes entre os treinadores e os dirigentes. Para os treinadores o campeonato devia ser um campeonato mais longo, com mais jogos. Para os dirigentes a situação é exatamente a inversa. Porquê? Por causa das tais questões orçamentais. Quanto mais jogos, mais tempo, significa mais encargos, maior exigência viagens, orçamental, claro. Exatamente. E mais ordenados também. E mais ordenados, claro. Os jogadores têm que ficar mais tempo. Portanto, aqui há sempre essa dicotomia, digamos assim. Do ponto de vista do que é o calendário, eu acho que é um calendário ajustado. Sinceramente, é um calendário ajustado. Relativamente à formação, aquilo que nós queremos é, sobretudo, e principalmente no escalão de sub-18, aliás, há aqui uma perspectiva que está em estudo da introdução de um nível que é o dos sub-23. Sub-23, sim. Porquê? Porque há ali aquela transição de sub-18 para séniores é uma transição difícil, porque há muita competitividade dentro das equipas e é muito difícil um jogador com 18, 19 anos afirmar-se e, portanto, há que fazer ali aquela transição de uma forma mais suave e isso é através do campeonato sub-23. Naturalmente que isso tem que ser através do acordo com os clubes, porque os clubes no fundo é que vão jogar, se não houver interesse da parte deles, mas os contactos que temos tido apontam para que sim, que há interesse dos clubes em fomentar essa competição e depois nos sub-18. Nós entendemos que os sub-18 é um escalão em que a competição tem que ser mais intensa, em que os melhores têm que jogar mais vezes com os melhores. E aí entra, queria só falar da questão do Campeonato Sub-23, portanto estamos aqui a falar de, é algo que a sua federação
teria interesse em organizar, em criar esse campeonato sub-23, que é uma coisa que já se vem falando nos últimos anos, mas que ainda não avançou muito? As pessoas que fazem parte da minha equipa, na vertente técnica principalmente, mas também outros técnicos com quem temos falado, defendem que é uma competição extremamente interessante para o desenvolvimento dos jogadores. Tem que haver aí algumas restrições, nomeadamente não pode ser uma competição destinada a estrangeiros. Pois, eu já ia perguntar isso. O que se pretende aqui é exatamente dar espaço aos jogadores portugueses para que eles possam evoluir. Ok. E tem a ver também com o jogar os jovens, os melhores contra os melhores. Isto também tem a ver muito com o nosso modelo de associações. O nosso país, que não sendo muito grande, tem diferenças muito decididamente, muito claras, muito evidentes. Em termos de haverá associações onde é mais fácil arranjar competitividade porque há muito mais jogadores, e haverá outras associações onde é muito mais difícil porque haverá menos clubes, haverá menos praticantes. Como é que isto se combate? Eu sei que uma das grandes ações da sua federação será a proximidade de todos, não só das grandes associações, mas também das pequenas. Mas como é que se cria condições para que alguém de uma associação mais pequena, mais no interior, tenha o mesmo é difícil, mas tenha um grau de competitividade aceitável para que estes jovens, porque às vezes pode haver ali talento, haverá certamente, como é que se pode capitalizar isso? Nós temos aqui uma restrição que essa não conseguimos controlar nem contornar, que é a demografia. Naturalmente, onde há mais jogadores, a probabilidade de haver melhores jogadores ou jogadores de qualidade, mais jogadores de qualidade, também aumenta. Portanto, isso aí nós não conseguimos contornar. Mas há um aspecto muito interessante. Aqui há uns anos atrás era impensável, por exemplo, uma equipa de Santarém feminina ganhar um campeonato nacional. E o ano passado aconteceu. O campeonato nacional sub-14 femininos foi ganho pelo Chamusca. Os sub-18 masculinos foram ganhos pelo Imortal. O Guarda-Up ganhou a prova Taça Nacional de sub-14 masculinos e o Guimarães conseguiu também um excelente resultado a nível dos sub-18 masculinos. Portanto, isto significa que, de facto, o talento não se está concentrado apenas, ou está, no fundo, a expandir-se também para outras associações que, à partida, parecia algo de impensável há uns anos atrás. Significa também que há trabalho feito aí, trabalho de qualidade. Portanto, desse ponto de vista, o que nós temos que promover é, como eu disse há bocado em relação aos sub-18, fomentar que as equipas mais fortes joguem mais vezes e de uma forma mais precoce com as equipas mais fortes, para não termos resultados tão dilatados, diferenças tão dilatadas como acontecem muitas vezes nas competições regionais. Como é que isso também se consegue, essa aproximação? Essa aproximação começa na formação, naturalmente, e a formação tem a ver com formação de treinadores, com formação de juízes, em que nós temos que fomentar modelos de formação que sejam mais apelativos e mais atrativos para as pessoas que não estão propriamente nos grandes centros urbanos, mas, por outro lado, também fomentar a ida de pessoas qualificadas para dar formação nesses locais. Depois, como é que também podemos fazer? Através de apoios financeiros, programas de apoio financeiro que efetivamente permitam que aqueles que estão em zonas mais distanciadas e em que a distância realmente é uma barreira, possam efetivamente deslocar-se e jogar também mais frequentemente com equipas de outras regiões. Financeiramente é um desafio, não é? É um desafio, mas é um investimento, acho que merece a pena. Isto no nosso programa e no nosso projeto nós vamos ter que, no fundo, reavaliar tudo, perceber quais são, e isto é uma palavra que está sempre presente, que é a estratégia. Tem que haver de facto aqui uma estratégia com planos de ação, com objetivos, e portanto nós temos que definir onde é que nós vamos investir de facto os euros que temos ao nosso dispor. Olhando para isso, porque realmente o nosso país não sendo grande, às vezes as distâncias parece que são maiores. Muita disparidade. Muita disparidade, exatamente. E aí ainda se acentua mais as distâncias. Este modelo associativo que nós temos hoje, na sua opinião, faz sentido? Estaria disposto a tentar perceber se havia aqui algum tipo de possibilidade? Isso é um tema que tem sido frequentemente e recorrentemente tratado. De 4 em 4 anos falamos disso, não é? E mesmo durante os 4 anos é um tema que é falado. Não é fácil, até porque há aqui questões de natureza até legal, não é? Nós temos 21 associações. São demasiadas para um país com a nossa dimensão, e isso por vezes até dificulta alguma da organização a nível competitivo, etc. Claro. E portanto, do meu ponto de vista, o que faz sentido é promover a concentração de algumas regiões. O que é que eu quero dizer com isto? Em termos competitivos, há regiões que podem organizar campeonatos, como já organizam, inter-associações, sim, inter-associações, e fomentar exatamente o desenvolvimento desses campeonatos. A fusão das associações, eu diria que no plano teórico faz sentido, porque de facto temos associações que são pequenas, realmente pequenas, mas
Não creio que seja fácil do ponto de vista legal. Isso é um tema que há mais de 10 ou 12 anos que vem a ser levantado, e a verdade é que se fosse fácil já tinha sido resolvido, mas não foi. Portanto, sim, porque obviamente quem está a ver a entrevista percebe que haverá associações, como todas as modalidades, não é? Haverá associações que têm menos clubes, mas que têm direito ao mesmo... Igor, deixa-me dizer que inclusivamente até já foi feita uma proposta em tempos muito concreta de haver concentração de duas associações, que não vou referir quais são, mas que os próprios clubes da associação, que era a mais pequena, disseram que não estavam interessados nisso. Portanto, é um modelo que eles pretendem, é um modelo de competir inter-associações e não de fusão de associações. Obviamente coisas também tradicionais, não é? Porque faz um bocadinho parte da nossa cultura. Exatamente. Mas estaria disposto então para ter essa conversa ou tentar perceber o que é que era possível fazer aqui, obviamente sempre com o respeito com as associações. Naturalmente. Não é uma imposição da Federação, porque acho que não o pode ser, mas o reordenamento do território é algo que nós temos que ter em consideração no futuro. Uma das coisas que a sua federação, o seu projeto tem é a redução do número de vice-presidentes. Já tocámos aqui nesse assunto, e depois fala que isso vai permitir haver, obviamente, maior facilidade na decisão, sendo menos pessoas acaba por ser mais fácil, mas também maior proximidade. Como é que é menos pessoas, mais proximidade? O que é que está previsto aqui? O que está previsto aqui é, efetivamente, um modelo completamente diferente daquilo que é o modelo tradicional, em que são 8 vice-presidentes e um presidente. Eu prefiro trabalhar com equipas mais curtas, mais pequenas, portanto é isso que estou a propor, mas em que as pessoas, cada uma delas tem um plano de atividades e tem um orçamento que tem que executar. Isso faz com que as pessoas também se sintam mais responsabilizadas, tenham autonomia, mas também podem ser responsabilizadas por parte de quem dirige, neste caso do presidente. E, portanto, são projetos, cada uma dessas pessoas vai ter projetos em áreas completamente distintas, mas que se complementam todas elas, e, portanto, por aí nós também vamos conseguir, de facto, chegar às associações. Em primeira instância é o ponto intermédio da pirâmide, digamos assim, a Federação está no topo da pirâmide, as associações no ponto intermédio e depois os clubes na base. E, portanto, nós nunca interagimos normalmente diretamente com os clubes, interagimos com as associações, que por sua vez também acabam por ser os interlocutores com os clubes. E, portanto, desse ponto de vista, nós vamos conseguir, de facto, estabelecer essa aproximação, e aproximar é unir. Nós temos esse chavão, digamos assim, essa palavra de onde, que é aproximar é unir. E, portanto, nós temos que aproximar, estar mais próximos daqueles que mais necessitam de apoio, para de facto termos um país mais unido, um país mais coeso. Isto vai um bocadinho de encontro a uma coisa que se fala muito, não é? Que é a nossa federação e o nosso basquetebol precisam de modernização, precisam de avançar aqui, uma atualização para chegar aos dias. Sente isso, que estando lá na federação, sente que ainda há aqui algumas coisas onde a federação está um bocadinho aquém do que poderia fazer? Foi feito muito nos últimos anos, até do ponto de vista, principalmente do ponto de vista da tecnologia. Há muitos processos que hoje em dia já são digitais, já não há papel, não circula papel. Mesmo os processos de inscrição são processos que hoje em dia também é tudo digital, ou quase tudo digital. Há uns anos atrás havia a questão do cartão do atleta. Cartão do atleta? Aquilo era um processo complicadíssimo, a renovação todos os anos. Terminou-se com isso, não há conhecimento de fraudes, porque havia sempre o receio que agora isto vai ser fraude atrás de fraude. Não há conhecimento. E, portanto, mas eu acho que ainda há margem. E a margem não é só do ponto de vista administrativo, da própria simplificação de processos, mas é também e sobretudo do ponto de vista de trazer o conhecimento científico para o desenvolvimento dos treinadores, para a formação dos treinadores, a forma como a formação é ministrada, mas também dos próprios jogadores, porque naturalmente se tivermos melhores treinadores também poderemos ter melhores jogadores. E portanto, desse ponto de vista, acho que há aqui também um objetivo na candidatura, que é o de aproximar as entidades onde há conhecimento científico, que são as instituições de ensino superior, universidades e politécnicos, aquilo que é a realidade da nossa federação. Até porque o desporto universitário, também o basquetebol, está em crescendo. E nós temos uma ligação forte também com o basquetebol universitário. Só para terminarmos aqui, para depois falarmos de seleção, o basquetebol, tal como muitas das modalidades, tem 3 clubes que têm uma grande predominância dos adeptos e são os 3 candidatos ao título, Benfica, Sporting e Porto. A sua federação, como é que, sem estar aqui a colocá-los num pedestal, e porque todos os clubes têm mais ou menos a mesma responsabilidade, mas reconhecendo que esses 3 clubes atraem investimento, atraem patrocinadores, a sua federação como é que lidaria com estes 3?
trazia-os porque eles também acabam muitas vezes por se dividir eles sozinhos, não é? A Federação serviria para agregar e tentar capitalizar a força deles para ajudar todos os outros. Naturalmente, se nós conseguirmos que a imagem desses e a visibilidade que esses 3 clubes têm seja benéfica para o resto do basquetebol, neste caso das ligas, que é onde essas equipas participam, será bem-vindo. Mas há aqui um princípio que é inabalável, que é todos são iguais. Todos têm um tratamento igual, embora toda a gente reconheça que naturalmente há uns que têm mais visibilidade, têm maior capacidade financeira, naturalmente são esses que à partida têm mais condições para conquistar títulos nacionais, mas todos são importantes, efetivamente. Mas tem algum tipo de ideia de como é que conseguiria aproximar a Federação a esses clubes? Ou acha que a relação neste momento já é boa? Eu acho que com esta mudança de gestão das próprias ligas nós vamos conseguir de facto mudar trazendo para cá, também a forma como os clubes se relacionam e o próprio desenvolvimento dos clubes. Acho que passa muito por um modelo de gestão. Olhando aqui para seleção, e já vamos falar das coisas boas que estão a acontecer nas seleções, não é só na seleção, mas houve uma coisa que tem chamado a atenção das declarações que tem feito, que tem falado de maior transparência nas convocatórias, falou de uma neblina que existe, e eu queria perceber o que é que quer dizer com isto. Ainda bem que faz essa pergunta, porque parece que paira no ar um clima de suspeição, de interesses, compadrios. Não é nada disso. Nós temos também, do nosso ponto de vista, os ciclos dos treinadores nas seleções devem ser ciclos mais curtos do que em alguns casos tem acontecido. Okay. Ou seja, dar a oportunidade a que outros também possam ter papéis decisivos e de comando nas seleções nacionais. Portanto, esse é um primeiro princípio. Depois, relativamente à transparência, isso não tem propriamente a ver com o facto de haver aqui algum tipo de suspeição, nada disso. O que tem a ver é que não pode ser apenas uma ou duas pessoas a decidir sobre a composição de uma estrutura técnica nacional. Portanto, o que se quer aqui é que haja uma espécie de uma comissão de pessoas que efetivamente vão apreciar o currículo e a carreira, naturalmente, de treinadores que são potenciais selecionadores e treinadores de seleção nacional, e depois a partir daí haver critérios bem claros, específicos para a seleção desses treinadores e desses selecionadores. Portanto, quando fala aqui desta neblina, não tem tanto a ver com as convocatórias, tem a ver com a composição das equipas. E mesmo com as convocatórias, também não há aqui, muitas vezes, cada pessoa tem a sua opinião. Para mim, um determinado jogador deveria fazer parte da seleção, para si claro. Não deveria ser outro, não é? Portanto, o que tem que haver aqui, mais uma vez, é a questão de critérios objetivos de seleção e portanto, isso é apaziguador para a imagem da Federação e das seleções nacionais. Ou seja, não há favorecimento, isso não pode haver. Ok. Disse uma coisa que eu queria realçar e clarificar. Disse que os ciclos dos treinadores na Federação devem ser mais curtos do que o que são atualmente. O nosso selecionador já está há alguns anos no comando. E com alguns bons resultados. E com ótimos, ainda agora, não é? Ainda agora nos alegrou bastante no verão passado. Conseguimos mas acha que está na altura de, não estou a dizer trocar, mas equacionar uma mudança de ciclo? Tanto no feminino como no masculino? Eu espero não estar a cometer nenhuma inconfidência, mas penso que será até por vontade própria do Mário Gomes, que é quem estamos a falar neste caso, que ele irá querer terminar a carreira e termina bastante bem. Tem-se falado disso. Sim. E portanto aí o Mário Gomes à partida poderá não fazer parte do futuro, também já são muitos anos, porque ele está de facto há 12 anos, como disse. 12 anos, sim. Fez agora 12 anos? Sim, mas ele já vem de 2011 com o Mário Palma, era treinador junto, eu era dirigente dessa seleção e portanto já são 15 anos. E foram 15 anos que culminaram de facto com um momento muito alto, que foi o apuramento para o europeu e a passagem aos oitavos de final. Naturalmente estamos todos satisfeitos com isso. E no feminino? No feminino, como se costuma dizer, os treinadores também estão sempre dependentes dos resultados, não é? O Ricardo Vasconcelos já está há bastantes anos connosco, conseguiu um apuramento inédito também para um europeu, conseguiu uma primeira vitória também num europeu, está numa fase de qualificação em que passou a primeira fase, a pré-qualificação, digamos assim, e vamos ver como todos nós esperamos que ele também consiga a qualificação para o europeu e se conseguir, naturalmente irá até ao fim. Ok. Muito bem, ficou clarificada esta questão da neblina e da transparência, porque realmente muitas pessoas me perguntaram sobre isso. Mas não tem nada a ver com a opacidade e com alguma desconfiança, não é nada disso.
As seleções nacionais realmente conseguiram aqui resultados muito interessantes. Há naturalmente a questão Nemias, que dá uma visibilidade muito grande. Ele tem o efeito Nemias, exatamente. Obviamente a Betclic também capitaliza nisso. Portanto, há toda aqui uma conjetura que me parece muito favorável, até com o Ruben Prey, com a Clara na NCAA. Portanto, parece que está aqui as coisas a alinharem para que a Federação possa capitalizar neste sucesso, nestas situações. Tem a equipa preparada para capitalizar nisto, ou seja, não deixar passar nem mais um ano de oportunidade de realmente juntar aqui a bola de neve toda e levar o basquetebol para níveis onde nunca já tinha estado? Naturalmente que sim. E há aqui um aspecto que é muito importante. Nós temos que aproveitar a imagem que esses jogadores que referiu têm, em particular o Nemias, claro. É uma realidade da NBA, não é? Um jogador que cada vez tem mais minutos e mais preponderância na equipa, e depois temos ali as esperanças chamadas Ruben Prey e Clara Silva. E nós precisamos de capitalizar isso, porque a existência, durante muitos anos nós não tivemos referências no basquetebol. Era a Ticha, não é? Era a Ticha, mas depois acabou a Ticha, houve ali um interregno grande, naturalmente, e agora nós temos referências e temos que capitalizar, porque para os nossos miúdos e para as nossas miúdas está ali a prova provada que efetivamente o sonho é uma realidade. E se houver trabalho, se houver talento, se houver essa capacidade, podem chegar lá acima como os outros chegaram. E, portanto, eles são elementos de atração, são elementos de evolução também e de capitalização da qualidade também do nosso basquetebol. Eu acho que é sempre injusto fazer colocar esta meta de em quantos anos é que a Federação acredita que vai precisar para voltar a ter um jogador na NBA ou uma jogadora ou duas na WNBA. É sempre difícil porque o talento é o que é e o filtro das equipas da NBA é o que é. Mas acredita que com tudo aquilo que falámos aqui, ou seja, começar de baixo, escolas, associações, clubes, federação, vamos ficar mais próximos de ter mais um ou dois Nemias e mais uma ou duas Claras? Eu espero que sim. O objetivo é nós conseguirmos ter sempre os melhores resultados nas nossas seleções, em particular nas seleções de topo, são aquelas que efetivamente têm maior visibilidade. Isto são projetos que não são de curto prazo. Os projetos de curto prazo nesse âmbito são coisas que acontecem uma vez esporadicamente, é quase fruto da sorte, ou de um jogador ou uma jogadora que efetivamente sobressai e tem um talento inato fantástico e conseguir desenvolvê-lo. O que nós queremos aqui é projetos de médio e longo prazo que permitam sustentabilidade das seleções nacionais para que depois no topo dessa pirâmide esteja a Seleção Nacional Sénior. Nós precisamos estar presentes nas fases finais dos campeonatos da Europa. São aqueles que são mais acessíveis nessa fase, porque campeonatos do mundo e Jogos Olímpicos é muito difícil pelos modelos de qualificação. Ainda com o 3x3 feminino. O 3x3 feminino, de facto, pode ser aquele onde nós, eventualmente, poderemos conseguir ter uma presença nos Jogos Olímpicos. Estamos aí. Temos que trabalhar. Há aqui uma situação que nós ainda não conseguimos evoluir, que é ter os jogadores específicos para o 3x3. Eu ia perguntar isso. Essa especialização, isso tem que ocorrer mais cedo ou mais tarde, e quanto mais cedo ocorrer, mais desejável será. Portanto, desse ponto de vista, acho que porque são apenas 4 jogadores que são necessários e não 12, não é? Portanto, é mais fácil conseguirmos ter sucesso aí. Mas, de facto, as seleções aí têm que capitalizar e tem que ser um projeto de médio e longo prazo. Falou aqui que realmente os Jogos Olímpicos e os Mundiais é muito difícil, não é? Não podemos andar aqui. Eu sei que com a situação do Euro, e aqui eu senti isto na redação, a malta a perguntar-me porque é que... E é difícil explicar que realmente o funil é muito afunilado, passa a redundância ali. Mesmo. Mas realmente no 3x3 há aqui uma possibilidade, temos uma equipa muito, muito interessante, e fala-se pouco. A percepção que eu tenho é que para nós, cá para fora, imprensa, há pouca comunicação da Federação para connosco pelo 3x3, que mesmo para nós às vezes é difícil acompanhar, e obviamente isso tem que ser um trabalho da Federação. Tem isso ciente que realmente é preciso... A comunicação é algo que nós temos que melhorar na nossa Federação também. E naturalmente relevar ainda mais aquelas seleções e aqueles jogadores e jogadoras que efetivamente sobressaem. E, portanto, o 3x3 é algo que nós temos que também dinamizar e fazer com que as pessoas conheçam o valor dessas seleções 3x3. Como disse bem, é de facto no feminino que nós temos ali a mais-valia, é ali que temos as maiores possibilidades de conseguir chegar mais longe. Sim, até porque depois o feminino, depois, se chegássemos lá, seria um hype muito interessante para depois capitalizar, não é? Agora há uma coisa que eu também lhe digo. Muitas vezes nós temos lacunas no aproveitamento daquilo que são os bons momentos das nossas seleções e dos nossos jogadores. Isso é um trabalho que nós também temos que desenvolver. Acho que fizemos pouco relativamente aos bons resultados que tivemos das nossas seleções nacionais. Foi ali um fogacho, uma espécie de um fogacho, um momento em que nós devíamos ter
tentado prolongar mais. Pois. É um trabalho de até modernização na comunicação, Também, não é? Que é uma coisa também. que também está no seu programa, está também no programa do Carlos. Deixa-me fazer-lhe aqui só as últimas duas perguntas. Reconhecerá certamente mérito na candidatura que se opõe a si. Estaria ganhando, vou aqui partir do princípio que ganhará, estaria disposto a trabalhar com a candidatura de... São duas candidaturas com bastante mérito, com características completamente diferentes, com estruturas diferentes, mas os objetivos, muitos objetivos são comuns, não é? E, portanto, naquela perspectiva de que aproximar é unir, e, portanto, aqui a coesão é um valor que é muito importante, naturalmente que eu estaria sempre disponível para trabalhar com o Carlos Barroca, e nós conversámos já em tempos sobre isso, e ele sabe que há aqui uma porta que está aberta. Ótimo, é isso que eu queria ouvir. Não há aqui adversários, somos adversários nas eleições, mas no pós-eleições, naturalmente, claro, há sempre espaço para conversar. Acima. Fazer aqui a última pergunta. Está na Federação há 17 anos, cargos obviamente distintos, vice-presidente, agora mais na área financeira. Sabe a realidade. 25 de Abril ganha as eleições. Qual seria a coisa que acha que é mais urgente fazer no dia 26 de Abril? Obviamente, estamos aqui a cortar aqui algumas etapas, mas vamos assumir que 26 de Abril toma posse. Qual seria a primeira coisa que faria? Não há uma primeira coisa que se possa dizer que no dia 26 vai ser feito. Há, de facto, aqui um desafio muito grande pela frente, que vem exatamente desta situação financeira que a Federação está a passar, pela qual está a passar. Tem aqui alguns pontos que são pontos favoráveis, porque uma coisa era em 2011, em que nós não tínhamos efetivamente dinheiro, não tínhamos nada, não tínhamos patrocinadores, não havia receitas das apostas. Nós hoje em dia temos uma verba até significativa e temos patrocinadores. Portanto, o que nós temos aqui é que redefinir prioridades, e há um aspecto que está sempre presente também no meu discurso, que é estratégia, planeamento estratégico, definição de objetivos e linhas de ação. E, portanto, é nisso que nós nos vamos concentrar no dia 26 de Abril. Falou aqui realmente da diferença, né, entre 2009, 2010, 2011 e agora. Estamos a falar aqui de rendimentos na casa dos 11 milhões e meio, mais 2023, 2024, deduzo que sejam mais ou menos os mesmos rendimentos. Aqui, se calhar, é a gestão desses rendimentos, não é? Que é a forma como nós aplicamos os recursos. Exatamente. Naturalmente, o que estamos a concluir é que, em função do resultado de 2025 e dos anos anteriores, nós não podemos continuar com este percurso, porque naturalmente vamos entrar depois numa situação de grande stress financeiro e não podemos chegar a esse ponto, como é natural. Muito bem, João, muito obrigado. Muito obrigado, Igor, também. Desejar toda a sorte à sua candidatura e ao basquetebol português. Sei que anda aí pelo país, pelas associações, está em 20 e tal associações, não é? É verdade. É engraçado porque, isto aqui já mais uma parte, é engraçado porque eu também estive agora a entrevistar os candidatos, ou neste caso um dos candidatos às eleições do Sporting, e eu estava a fazer o processo na comunicação consigo, com o Carlos e com eles. E a certa altura eu dei por mim a pensar, espera aí, as eleições do Sporting já daqui a uma semana. Enquanto as da Federação, tanto o João como o Carlos, é isso, o João e o Carlos já anunciaram há bastante tempo. Portanto, houve aqui um tempo muito grande para preparar esta... Sim, mas ainda não formalizámos, nenhum de nós formalizou a candidatura. Verdade. Há de ser formalizada em breve, naturalmente. A tomada de posse dos delegados da Assembleia Geral, que é quem elege no fundo dos órgãos sociais, vai ser feita agora no próximo sábado. É um processo complexo, deixa-me que lhe diga aqui à parte. Portanto, houve a primeira fase da eleição agora, né, para os delegados, depois há aqueles delegados que já estão lá, que não precisam de ser eleitos, por inerência, exatamente, e depois há aqui uma espécie de colégio eleitoral, uma espécie de americanização. 24 por inerência e 37 eleitos. E depois, só para as pessoas perceberem, cada um destes delegados tem um voto, e depois soma-se esses votos. E até é possível haver listas que só concorrem a determinados órgãos, como é o caso, este ano, temos o caso do Conselho de Arbitragem, que há uma terceira lista que não está associada a nenhuma lista que se candidate à direção. Um aspecto muito positivo já destas eleições é que, pela primeira vez, os 61 lugares da Assembleia Geral estão preenchidos. E foi a eleição mais concorrida de sempre, não é? Esta agora, não é? Foi. Embora eu, sinceramente, eu tivesse a expectativa que a participação tivesse sido maior, especialmente em algumas classes. Mas também se percebe que é um fim de semana em que há jogos e, portanto, as pessoas também, o facto de não poderem votar em mobilidade, acaba por ser muito condicionador. Muito bem, vamos ver como é que vai então correr. Mais uma vez, muito obrigado também pelo convite. Gostei muito aqui desta conversazinha. Eu
nós chamamos isto de entrevista, eu gosto mais de classificar isto como uma conversa. De pessoas que gostam de basquetebol. Pode ser que agora conheço o João, conheço o Carlos, pode ser que eu ainda consiga reabilitar a minha carreira basquetebolística do meu 1,70m aos 38 anos. Em os joelhos os Masters. Exatamente. Nós chamamos Masters, não é? É uma possibilidade, nunca fica sabe. Já aqui a minha proposta feita. É um desafio. Para eu reentrar. Obrigado, João, muito obrigado. Muito obrigado bem, as eleições são então, como eu disse, a 25 de Abril. Teremos aí certamente uma nova era no basquetebol nacional e o 00 estará certamente a acompanhar.